A todas, todos e todes, nós estamos dando início a este curso da Escola de Magistrados da Terceira Região, a EMAG, em realização conjunta com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É um curso que, durante este mês, trataremos da proteção jurídica às pessoas transgêneras. Eu sou Terezinha Caserta, sou diretora da escola e presidente da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu estou trajando um blazer cinza e uma blusa branca de gola alta, tenho óculos de tartaruga, mas não são verdadeiras, claro. Sou branca, tenho cabelos castanhos claros, repartido ao lado. Ao fundo da minha tela, eu tenho o logo da Escola de Magistrados, em destaque o número 30, porque este ano a escola comemora os 30 anos de sua criação. Este, então, é um evento já na grade de comemoração do aniversário da escola. Nós estamos iniciando hoje esta iniciativa de audiodescrição, que é uma intenção nossa de que todos possam acompanhar os nossos cursos, e com essa audiodescrição facilitamos a percepção dos nossos das pessoas que nos assistem com deficiência visual, intelectual, dislexia e também idosos, que são consumidores dos meios de comunicação visual, como este webinário. A Escola de Magistrados da Terceira Região é uma escola que tem uma veia, por assim dizer, humanística, e, portanto, estamos sempre pensando na inclusão de todos da sociedade para que tenham as mesmas condições de acompanhar os nossos eventos. Este curso é coordenado pela desembargadora Inês Virgínia, que é desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, integrante da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Pela doutora Raicler Baldresca, que é juíza federal em auxílio à presidência, professora de Direito da PUC São Paulo, e pela Bruna Benevides, que é militar da Marinha do Brasil, secretária de Articulação Política da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A parte de EAD do curso terá a tutoria do Dr. Daniel Chiaretti, que é juiz federal, substituto da Primeira Vara Federal de Corumbá. Então, fazendo assim as apresentações iniciais e agradecendo imensamente pela generosidade do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que será o nosso palestrante do dia, eu passo a presidência ao presidente do nosso tribunal, o desembargador federal Mairan Maia. Muito obrigado, Terezinha. Bom dia, é uma grande satisfação e uma honra participar deste curso inaugural no âmbito da escola, da temática da proteção jurídica às pessoas trans. A escola sempre tem tido uma atuação muito dinâmica, inclusiva, objetivando não só reconhecer a pluralidade dos nossos cidadãos, mas também viabilizar a participação e a integração de todos num ambiente acadêmico próprio para as discussões e aprofundamentos de questões tão caras à nossa sociedade. É uma grande satisfação ter, neste primeiro dia, a presença do ministro Luiz Edson Fachin, professor de escola, civilista, que nos brindará sobre a visão do Supremo Tribunal Federal relativamente ao tema e inaugurando, digamos assim, pela primeira vez e atendendo ao pedido da minha cara colega Terezinha Caserta, procedo então à minha autodescrição. Sou branco, tinha cabelos castanhos, hoje em dia resta apenas alguma coisa, uso óculos, estou trajando um terno
azul marinho, camisa branca, gravata azul clara e projeto, graças à tecnologia das sessões virtuais, o prédio do tribunal como pano de fundo. O prédio do tribunal é um edifício da década de 70, construído basicamente em aço, vidro e concreto, é próprio da arquitetura modernista brasileira da época, e está refletido por meio de uma foto tirada à noite, uma forma também que encontrei de prestigiar a nossa instituição, que tem feito, desde 1988, um relevante papel na consagração e na efetivação dos direitos dos nossos cidadãos no âmbito da terceira região. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, congratulo-me com as coordenadoras pela criação e pela concretização dessa ideia, e que com certeza terá muito sucesso, pelo que pude verificar dos temas que serão abordados ao longo dos vários dias que concentram este curso. Cumprimento especialmente a nossa diretora da escola e, em sua pessoa, estendo os meus cumprimentos às todas coordenadoras e os demais participantes, inclusive ao juiz que exerce a tutoria dos cursos de EAD. Eu passo, então, a palavra à Bruna Benevides. Olá, bom dia a todas as pessoas. Dizer que era um prazer enorme estar de volta à EMAG, onde eu tive a oportunidade de construir outros espaços de discussões, mas neste momento, enquanto coordenadora do curso, talvez sendo a primeira mulher trans a contribuir nesse lugar de construção junto à EMAG, que se abre para a diversidade na prática e garantindo os notórios saberes dos movimentos sociais como capazes de construir a escola de magistratura. Então, aproveito para agradecer a doutora Terezinha, doutor Mairan, mas especialmente as minhas queridas amigas, a desembargadora Inês Virgínia, juíza Raecré, que estamos coordenando um trio de mulheres, então, à frente desse curso, desse momento, e o Daniel aí na tutoria. Eu sou uma mulher trans negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados até o ombro, estão descoloridos, pintados de loiro, estou com uma blusa florida com um fundo escuro, e ao meu fundo está uma parede branca. Eu represento a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, uma instituição que atua há 29 anos no Brasil, lutando pelos direitos e pela cidadania das pessoas trans. E dizer que é um momento para nós muito representativo e importante nesse marco de luta que coloca o Brasil como um dos países mais avançados na conquista de direitos de pessoas trans no mundo. Vale ressaltar que essas conquistas vieram através especialmente do Supremo Tribunal Federal, no qual cumprimento a presença do ministro Fachin, especialmente pelo seu voto no julgamento da ADI 4275, que foi histórico, e não poderia ser diferente estarmos aqui novamente celebrando essas parcerias, essas alianças e essas conquistas também, mas no mesmo sentido fazer um chamado de que este judiciário que garante estes avanços não pode ser o judiciário que em alguma medida possa vir a ferir ou a retroceder em processos e discussões que nós já vínhamos avançando. A construção desse curso se deu em torno de pelo menos nos 3 últimos meses, com muitas discussões, muitas construções, colaborações, a própria diversidade que vai compor as mesas, os webinários que acontecem pelo menos aqui nas próximas semanas, depois a gente pode passar as datas corretas, mas dizer que, assim, toda essa movimentação é fruto, sim, de uma construção de pessoas que estão atentas ao avanço de uma sociedade contemporânea que pretende não apenas incluir, mas garantir a voz, garantir a representação e as contribuições efetivas. E aqui fica, então, o desejo de que essa palestra, de que este momento de abertura, no qual eu também dou um beijo enorme na minha querida vereadora Érica Hilton, que atendeu prontamente o nosso chamado, para termos aí cada vez mais representações e essa representatividade. Então, esperamos que tenhamos uma boa abertura
leitura, e que este marco seja lembrado, e para que outras escolas de magistratura pelo Brasil possam tomar como um exemplo e também replicar, enfim, e ampliar essas possibilidades. Deixo um abraço em nome da nossa presidenta Keila Simpson, e tenhamos todas e todos um bom dia e bons trabalhos. Muito obrigado, meus cumprimentos por suas palavras iniciais. Passo então a palavra a Érica Hilton. Muito obrigado, Mairan. Primeiro dizer que para mim é uma alegria sem tamanho, não poderia ser diferente, não atender prontamente a esse convite feito através da ANTRA para poder discutir nesse webinário, nessa aula inaugural, né, esses temas tão importantes voltados à vida e ao direito das pessoas transvestigêneres, como eu gosto de dizer em um termo cunhado por mim e por uma outra ativista do Rio de Janeiro, na tentativa de abraçar todas essas identidades que são objetas de nossa sociedade, que são apagadas no ponto de vista do Poder Judiciário, mas não só do Poder Judiciário, mas das políticas públicas e de todas as esferas sociais, né? O cenário de violência, de ódio, de exclusão das populações transvestigêneres no Brasil é um cenário, sem sombra de dúvida, assustador, e os nossos esforços enquanto militantes, ativistas, parlamentares, para tirarmos das margens da sociedade esta população, tem sido reconhecido, e a gente pode ver isso quando a gente chega neste curso. Tem o ministro Fachin, tem Bruna Benevides representando a ANTRA, me tem aqui para que a gente possa jogar luz à discussão no que diz respeito a estas violências e a estas barbáries que são históricas na vida de pessoas LGBTs, inclusivamente de pessoas trans e travestis, mas que nos últimos tempos têm se aprofundado de forma dramática, inclusive criando até uma normalização da violência, uma banalização da vida, uma banalização do não acesso ao direito e à dignidade humana. Então, para mim, sem sombra de dúvida, é uma alegria poder participar, poder compartilhar, poder criar lastro e saber que a luta histórica de mulheres e homens trans, de pessoas travestis, não estão morrendo, nós estamos vivas, nós estamos denunciando, nós estamos propositivas, nós só não estamos também no campo do reativismo, reagindo àquilo que acontece contra nós, mas nós também estamos desenhando junto à sociedade um caminho possível para que estas violências, estas mazelas, este malefício todo que acontece contra nós seja impedido da melhor forma e através de um caminho construtivo, educacional, pedagógico. Nós vivemos em uma sociedade afundada na ignorância, afundada nos estigmas, no preconceito, que foi educada de uma maneira a discriminar e a odiar, e nós de uma forma, eu diria, até generosa, porque é muito difícil, através de tantas dores, de tantas violências, de tanta negação de direito, a gente pegar uma rota contrária e pensar, nós usaremos tudo isso e estas violências impostas contra nós para fazermos um processo educacional, para que assim que nós possamos sair das margens, a sociedade também possa emergir junto conosco. A luta das pessoas trans travestis, das populações transvestigêneres, é uma luta que não beneficiará somente a nós, é uma luta que beneficia a todos, que compreende a importância de uma sociedade equânime, da defesa dos direitos humanos, da defesa da vida e da equidade como um princípio ético, moral e de cidadania. Por isso, quero agradecer o convite, quero dizer que estou sempre à disposição para que a gente possa, de forma coletiva, pensar e construir rumos diferentes a esta população que se vê no auge do genocídio, que se vê no auge da marginalidade, da exclusão social e das inúmeras vulnerabilidades que nos são impostas simplesmente por conta de nossas identidades de gênero. Então, assim, agradeço e encerro já por aqui. Meus cumprimentos por suas palavras iniciais, vereadora Érica Hilton. Então, antes de passar a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin para a sua exposição, que tem como tema o direito das pessoas trans sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, eu farei uma breve apresentação, porque me foi pedido, porque a rigor seria inteiramente desnecessário. O ministro Edson Fachin, por nós todos conhecido, o seu currículo também, ele consagra em uma única pessoa a experiência do magistrado, bem como do professor de Direito Civil, é mestre e doutor em Direito Civil, e esse tema que irá abordar enfoca basicamente questões inerentes ao direito da personalidade, que é um tema próprio do Direito Civil. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem se dedicado nos últimos anos
a revisitar questões que são inerentes ao direito civil, e o ministro Luiz Edson Fachin, como integrante desta corte, tem trazido as suas luzes de professor e acadêmico. O ministro Luiz Edson Fachin tem também mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado também realizado pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá, fez também estágio pós-doutoral no Instituto Max Planck de Hamburgo, especializado em Direito Internacional e Direito Privado, e, além disso, ele foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal de Curitiba. Exerce também atualmente o cargo de vice-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, do nosso STF. Então, é com grande alegria, com imensa satisfação e com muita honra por participar da abertura desse curso, organizado pela Escola de Magistrados da Terceira Região, que eu passo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado. Principio com a minha autodescrição, até para me manter fiel a esta linguagem acolhedora e inclusiva que advém da autodescrição, assentando em síntese que sou um homem branco, tenho bigode, sou um pouco calvo, ou seja, tenho um destelhamento capilar superior que também acometeu o presidente Mairam Maia. Tenho cabelos curtos, grisalhos e encanecidos pelo tempo. Estou trajando um terno escuro, camisa branca e gravata vinho. Não há imagem atrás de mim, apenas uma parede marrom. Quero iniciar a participação cumprimentando a Escola de Magistrados da Terceira Região pela realização deste evento, ao convite que recebi da desembargadora Inês Virgínia e, por igual, expresso meus cumprimentos ao desembargador federal Mairam Maia, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, à diretora da escola e presidente da Comissão de Equidade de Gênero no TRF3, desembargadora federal Terezinha Caserta, à secretária de Articulação Política da Associação Nacional de Transvestis e Transsexuais, Bruna Benevides, e, de modo muito especial, a vereadora Érica Hilton, de São Paulo. Inicio dizendo que pluralismo, isonomia no respeito às diferenças e garantia de direitos efetivos compõem um tripé que desafia o Poder Judiciário numa república que se constitui como Estado de Direito Democrático. É com esta perspectiva, situada na ambiência de um Estado de Direito Democrático, que acedi o convite para aqui estar, ciente de que, diante da intolerância, diante do desrespeito, diante dos preconceitos da exclusão, cruzar os braços equivale, hoje, mais que antes, a uma cumplicidade omissiva. Com serenidade e firmeza, o programa constitucional, que constitui norma vinculante para todos os magistrados, traduz nos limites da prestação jurisdicional o compromisso com uma sociedade livre, justa e solidária. Nesta mirada que trago reflexões a partir do olhar que esse tempo íngreme me toma na janela que abre a sua visão para a prestação jurisdicional de índole constitucional sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal, na última década, medrou
dos direitos fundamentais das pessoas transexuais, decisões que podem ser consideradas precedentes constitucionais de alta relevância para a jurisprudência dos direitos fundamentais entre nós. A jurisdição constitucional brasileira, reconhecida como uma das mais complexas no direito processual constitucional comparado, é difusamente compartilhada no Brasil por todos os membros de nosso Poder Judiciário, bem como é exercida direta e concentradamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas podemos dizer que em cada juiz brasileiro se assenta o DNA da Constituição da República. E assim, independentemente das circunstâncias em que ocorre o exercício da jurisdição constitucional, torna-se imperiosa a consciência de cada juiz e de cada tribunal brasileiro sobre sua missão constitucional de reconhecimento, de garantia e de concretização dos direitos fundamentais de cidadãs e cidadãos brasileiros, independentemente de sexo ou gênero. O Poder Judiciário tem sido diuturnamente convocado a decidir sobre conflitos, sejam no ambiente de direito público, sejam no de direito privado, que buscam a concretização dos direitos fundamentais na vida das pessoas que têm carne e osso, das pessoas reais e concretas. Quando se trata de direitos fundamentais de minorias, tal missão torna-se ainda mais imperiosa. Uma maioria diz o que é quando diz e age em relação às minorias na sociedade, sejam minorias quantitativas, sejam maiorias minorizadas. Diante das múltiplas e possíveis visões que se possa ter do Estado como organização política e social, venho compartilhando aquela em que todos os agentes do Estado, sejam eles políticos, agentes públicos em geral, e também aqueles que atuam extra-Estado, na ambiência paraestatal ou meta-estatal, todos têm o dever de atuar de forma coordenada em direção ao objetivo comum, tornar real, em sua máxima potencialidade possível, as normas da Constituição Brasileira de 88, especialmente aquelas de direitos fundamentais para todos e todas em nosso país. O exercício do poder democrático, em suas múltiplas e diferentes funções, implica irrestrita vinculação de agentes políticos, públicos, de agentes privados, de juízes e jurisdicionados aos direitos fundamentais que se concretizam num ambiente que deva ser dialógico e dinâmico. E é nesse contexto institucional que o Supremo Tribunal Federal julgou diversas ações em que se anotou a importância de se acolher novos valores e consagrar uma nova concepção de direito fundada em uma visão de mundo, para que, superando os desafios impostos pela necessidade de mudança de paradigmas, viabilizem uma ordem jurídica genuinamente inclusiva. Dentre essas ações, destaco a ação direta de inconstitucionalidade 4275, julgamento publicado em 7 de março de 2019, o relator originário, ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão, restei eu com esta função, e além desta DI 4275, o recurso extraordinário 670422, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgamento publicado no ano passado, 10 de março de 2020, em que se admitiu a possibilidade de alteração de nome e gênero no assento civil
e nos registros públicos, inclusive pela via administrativa, sem a obrigatoriedade de que se realizasse a cirurgia de redesignação de sexo. Além disso, menciono também a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 527, na ambiência de sua medida cautelar, relator, ministro Luiz Roberto Barroso, julgamento publicado em 22 de março deste ano, em que, numa decisão liminar, foi reconhecido o direito das presas transexuais femininas serem transferidas para os presídios de mulheres. Também menciono a ação declaratória de omissão constitucional número 26 da relatoria do ministro Celso de Mello, julgamento de 6 de outubro de 2020, e o mandado de injunção 4733 de nossa relatoria, em que o ato transfóbico foi equiparado ao ato de racismo para fins penais, até que o Congresso Nacional criminalize atos dessa natureza. Menciono ainda a ação direta de inconstitucionalidade 5543 de nossa relatoria, em que se questionava a constitucionalidade de ato normativo do Poder Público Federal que, injusta e discriminatoriamente, proibia a doação de sangue por pessoas da comunidade LGBT, confundindo comportamentos de risco com a estigmatização de grupos de risco. Importante assinalar que, além dos processos já julgados, há outros cujos julgamentos ainda não foram finalizados perante o Supremo, como, por exemplo, o recurso extraordinário 845-779, que contém o tema 778 da sistemática da repercussão geral, em que se discute se a abordagem de transexual para utilizar banheiro do sexo oposto ao qual se dirigiu configura ou não conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade indenizável a título de dano moral. Também se encontra para apreciação o mérito da ADPF 527, que decidirá sobre o direito de opção pelo cumprimento de pena em unidades prisionais femininas ou masculinas compatíveis com a identidade de gênero, o que, em meu modo de ver, marcará nesta jornada o futuro debate sobre os direitos fundamentais de pessoas trans no Supremo Tribunal Federal. E é daí que retiramos duas premissas, dois princípios vitais no debate sobre os direitos fundamentais das pessoas transexuais na jurisdição constitucional brasileira. De um lado, a liberdade e, de outro lado, a dignidade da pessoa humana. Segundo o constitucionalista por todos conhecido na comunidade jurídica, professor Gomes Canutilho, o que une hoje crentes e ateus é o reconhecimento fundante da liberdade digna e a dignidade livre da pessoa. Acho que travou total, né? Aparentemente, o ministro perdeu a conexão. Voltei? Sim, ministro. Havia caído, mas agora está de volta. Que ótimo. Espero que a internet não tenha feito um juízo de valor sobre o conteúdo do que eu estava expondo. E prossigo, então.
dizia, portanto, que essas inflexões, desembargadora Terezinha, especialmente à luz da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos e fundamentais de liberdade, foram as grandes responsáveis pela repersonalização dos vários ramos do direito privado e por essa recompreensão hermenêutica que todos esses ramos tiveram com a constitucionalização dos direitos. Por isso é que da conversação, da dimensão dialógica constante entre seres humanos que se respeitam, sendo eles dotados das mais diferentes especificidades e particularidades, parte-se da apreensão daquilo que se faz presente no colorido da vivência real, que é a força constitutiva dos fatos, também ela fonte de normatividade, e que permite que se desvelem sentidos e se compreenda o direito não como mera operação mecânica, mas como constante processo dialógico, cuja atuada, como não poderia deixar de ser, é dada pela narrativa constitucional na qual nós nos inserimos. Essa dura realidade brasileira que foi trazida ao Supremo Tribunal Federal veio nos julgamentos realizados em relação aos direitos fundamentais das pessoas transexuais. E numa afirmação, ali se colocou com todas as letras que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. São dados do projeto de monitoramento de assassinatos trans e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, que atestam essa trágica e triste realidade a que se submetem as pessoas trans. Portanto, afigura-se imprescindível adentrar a esse debate exercitando, quando menos, a alteridade e empatia alicerçado na solidariedade que constitui um dos princípios fundamentais da nossa República e está na Constituição e não pode ser uma palavra em vão. Nas lições do grande constitucionalista mineiro, professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, ao tratar da exigência de um comportamento ético, solidário e responsável com o outro, a partir da ética de alteridade de Levinas, afirmou: nós somos aquilo que respondemos ao apelo do outro. Nós somos aquilo que respondemos ao apelo do outro. Apelo falado ou mudo, apelo que nos chama a sermos aquilo que respondemos, mesmo quando ignoramos o outro, mesmo quando negamos atender o que se pede. Somos sempre essa resposta, pois somos responsáveis por ela. Somos, pois, essa responsabilidade, disse o querido amigo e professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Por isso, quando nós lemos no inciso 1º do artigo 5º da Constituição, a cláusula de igualdade entre homens e mulheres, não se pode descurar das mais variadas obrigações a que o Brasil se vinculou na esfera internacional no que se refere à proteção dos direitos humanos. A cláusula de abertura constitucional do parágrafo 2º do artigo 5º traduz uma densificação substancial dessa igualdade, que significa não discriminação e que dialoga, entre outros, com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que prescreve, em seus artigos 2º, inciso 1 e 26, a proibição de qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor e sexo, dentre outros. Desta forma, o dispositivo necessariamente abarca
as pessoas transexuais. A igualdade na diferença compreende todas as pessoas, sem exceção. As pessoas LGBTA+, nascem iguais em dignidade e direitos, e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas em matéria afetiva e amorosa. Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática e justa, pode ser privado de seus direitos, entre os quais o direito a ter direitos, entre os quais o direito à busca da felicidade, o direito à igualdade de tratamento, ou também ninguém pode sofrer qualquer restrição em sua esfera personalíssima, que tem proteção jurídica, em razão de sua identidade de gênero. Garantir à população LGBTIA+, a partir da cidadania plena e o respeito integral, pode significar, nestes tempos em que as liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes autoritárias, sombrias e retrógradas, pode significar para o presente e o futuro do Brasil e da própria humanidade a diferença essencial entre civilização e barbárie. Por isso, é extremamente elucidativa a introdução aos princípios de Yogyakarta, documento apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que versa justamente sobre a aplicação da legislação internacional sobre direitos humanos à orientação sexual e identidade de gênero. Logo no seu preâmbulo, consigna que a identidade de gênero, como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência, ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismo. Também o inciso 4º do artigo 3º de nossa Constituição veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça ou cor, não se podendo, portanto, discriminar ou diminuir quem quer que seja. A democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, sem diluição de identidades, sem rechaço de identidades, em um debate rico, plural e resolutivo. De forma mais ampla, anoto a liberdade de expressão, que também tem incidência nesse campo das premissas constitucionais, porque também é um direito fundamental reconhecido e garantido a todas e a todos. As liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crença, de convicção filosófica e de comunicação são direitos fundamentais e essenciais à concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político e a laicidade do Estado. É nesta ordem de ideias que podemos enfocar e destacar alguns dos precedentes que antes rapidamente mencionei e que foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Menciono agora o que acolheu, à luz dessas premissas e de outras,
o recurso extraordinário 670-422, que veio do estado do Rio Grande do Sul. Ali se consignou que o direito à igualdade, sem discriminações, abrange a identidade ou expressão de gênero. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de realizá-la, nunca de constituí-la. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer, por autoidentificação, firmada em declaração escrita desta pessoa, da própria, dispõe, portanto, do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimentos cirúrgicos e de laudos de terceiro, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. É neste recurso extraordinário que foram assentadas as seguintes teses de repercussão geral. A primeira: o transgênero tem o direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade da pessoa, a qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Segunda, essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão do termo transexual. Terceira, nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. E em quarto, efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento da pessoa interessada a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. É o que decidimos no recurso extraordinário 670-422, que tratou desta matéria. Nesta mesma ordem de ideias, adveio a ADI 4275, tratando também do reconhecimento da personalidade, da liberdade pessoal e da honra e da própria dignidade, sendo inexigível a cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. Já na DPF 527, na decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, se assentou o direito das transexuais femininas e travestis, ao cumprimento de pena em condições compatíveis com sua identidade de gênero e, portanto, a incidência aí do direito à dignidade humana, à autonomia, à liberdade, à igualdade, à saúde, à vedação à tortura e ao tratamento degradante. Todas as regras, todas constantes da Constituição brasileira, de normas internacionais, dos já mencionados aqui princípios de hoje a Carta e contidas nesta ADI 4275 que acabo de mencionar. De modo que, nesta direção, também advieram os julgamentos da ADO 26 e do mandado de injunção 4733. Da primeira, foi relator nosso eminente ministro Celso de Mello, que em seu voto disse, e abro aspas, disse
o eminente ministro Celso de Mello: tenho para mim que a configuração de atos homofóbicos e transfóbicos como formas contemporâneas de racismo, e nessa condição subsumíveis à tipificação penal constante da Lei 7716 de 1989. E isso objetiva fazer preservar a incolumidade dos direitos da personalidade como essencial dignidade da pessoa humana, buscando inibir, desse modo, comportamentos abusivos que possam, impulsionados por motivações subalternas, disseminar criminosamente, em exercício explícito de inadmissível intolerância, o ódio público contra outras pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E é da sua lavra este acordo, nesta DO 26, que assenta que ninguém pode ser privado de direitos, nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. E assentou-se, portanto, nesta ADO 26, na qual tive também a honra de acompanhar o voto do ministro Celso de Mello, que estou aqui a reprisar, assentou-se a compatibilidade constitucional entre a repressão penal à homotransfobia e a intangibilidade do pleno exercício da liberdade religiosa. Foram as palavras do ministro Celso. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento, e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado, desde que tais manifestações não se configurem discurso de ódio, não se configurem discursos de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, foi o que se assentou nesta DO 26. Ao lado desta ação que apreciou e chancelou uma omissão constitucional, foi julgado, e a apreciação foi conjunta, o mandado de injunção 4733, que reputou que, à luz dos tratados internacionais de que a República do Brasil é parte, dessume-se um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ali assentamos que a omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. A discriminação é nefasta porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor.
e por isso ali se reconheceu a mora inconstitucional do Congresso Nacional e se decidiu aplicar até que o Congresso venha legislar a respeito a Lei 7.716 de 89 e assim estender a tipificação prevista para os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Também se apreciou a ADI 5543, que é um outro precedente relevante para colocar em xeque a aversão à alteridade, que pode decorrer da orientação sexual, da manifestação de identidade de gênero, e também para pôr em xeque aquilo que deságua em sua negação, e no extremo, em tentativas, por vezes tristes, tragicamente resultantes na sua aniquilação existencial. O que se colocou nesta de 543, que uma sociedade não é digna da sua própria humanidade quando impede a cada um e a cada uma de ser quem se é. E nesta dimensão, ignorar a violência física e simbólica a que se encontra diariamente submetida a população LGBT em nosso país, evidencia que muito sangue tem sido derramado em nome de preconceitos que não se sustentam. Aliás, sangue e pertencimento têm, ao longo da história, penduleado entre os extremos do acolhimento e da exclusão, como se sabe das raízes do século XIX e de tudo o que aconteceu de funesto, trágico e inadmissível com as atrocidades praticadas durante a Segunda Última Grande Guerra. É nesta dimensão que nesta ADI, que tratava, portanto, do fornecimento de sangue, estabeleceu-se que a compreensão de grupos e não de condutas de risco incorre em discriminação e viola a dignidade humana e o direito à igualdade, pois lança mão de uma interpretação consequencialista desmedida, que concebe especialmente que homens homossexuais ou bissexuais são, apenas em razão da orientação sexual que vivenciam, possíveis vetores de transmissão de variadas enfermidades. Identidade de gênero, orientação sexual não contamina ninguém. Preconceito, sim. Condutas de risco, sim. Por isso, a restrição à doação de sangue por homossexuais afronta a sua autonomia pessoal e privada, pois se impede que elas exerçam plenamente suas escolhas de vida, com quem se relacionar, com que frequência e de maneira sexualmente segura e saudável. E mais, impede ainda a autonomia pública de quem quer doar sangue, pois se veda a possibilidade de auxiliar aqueles que necessitam, por diversas razões, de transfusão de sangue. Por isso, aquela ação foi julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 64 da Portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde e da Resolução Colegiada 34 de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também reconheceu-se a repercussão geral no recurso extraordinário 845-779, que diz a respeito ao uso de banheiro feminino e, no caso, era um shopping center, e, portanto, reconhecemos que constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso,
do qual se identifica e se apresenta publicamente, pois a identidade sexual está ligada à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A repercussão geral restou configurada por envolver discussão sobre o alcance de direitos fundamentais de minorias, que é uma das missões das cortes constitucionais contemporâneas. Chego às considerações finais, já tendo me estendido um bocado, e gostaria de concluir e arrematar estas observações, dizendo, obviamente, que estou aqui referindo-me não apenas a pronunciamentos discursivos, mas a práticas das prestações jurisdicionais, porque não basta a enunciação de direitos, é preciso que eles se convertam em ações concretas. Por isso, na ADI 5543, tive a oportunidade de assentar que nós somos responsáveis, como escreveu Álvaro Ricardo Souza Cruz, pela resposta que apresentamos a esse apelo de justiça. Nós, juízes, somos a resposta que nós damos, conforme expõe o pensamento da professora Kátia Kuzik, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que cito, diz a professora Kátia, é a desconstrução que torna a justiça possível, possibilita que o direito seja permeado pela justiça, pois desconstruir, isto é, abrir o direito à justiça, significa repensar o direito cada vez que ele se enclausura em si mesmo e se traveste de pura legalidade, mais preocupado com a legalidade formal ou com a legitimidade alicerçada nessa legalidade do que com a justiça. A desconstrução pode significar um clamor infinito pela justiça e por um incremento incalculável de responsabilidade. É no intervalo entre o direito e a justiça, continua a professora Kátia, que a desconstrução encontra seu lugar privilegiado, desconstruindo, desestabilizando o tradicional do direito, a justiça pode encontrar caminhos para sua expressão, escreveu a professora Kátia Kuzik no seu estudo Levando a Justiça a Sério, Interpretação do Direito e Responsabilidade Judicial. E é nessa perspectiva que também colho aqui as lições do meu querido amigo, colega de turma, colega professor, colega de tantas jornadas, Clemerson Cleve, para quem, em outras palavras, trata-se não de desconsiderar simplesmente a norma posta e a atividade interpretativa prévia ou de encerrá-la, mas de desconstruir o direito posto para permeá-lo. Disse Clemerson, trata-se de desconstruir o direito posto para permeá-lo com justiça, robustecendo o que se entende por dignidade e igualdade. É preciso, pois, dar concretude e sentido às previsões constitucionais a fim de se perquirir uma dogmática constitucional emancipatória. São suas palavras. Portanto, à guisa de construção e de desconstrução, entendo que, a rigor, o que devemos ter presente é que, a partir da Constituição da República de 1988, a Constituição da redemocratização, que rechaçou a ditadura, que virou a página das mentes e projetos autoritários, esta Constituição, que precisa resistir, que precisa ter resiliência, projetou para a comunidade jurídica, para a literatura do direito, para juízes e também para os jurisdicionados, uma questão diferente. Deixamos de nos perguntar o que é uma Constituição, cuja resposta não raro era de que a Constituição era a carta política que organizava o Estado. E passamos a nos perguntar, todos os juízes, porque todos somos encarregados do controle de constitucionalidade.
passamos a nos perguntar o que uma Constituição constitui, como escreveram Menelik de Carvalho Neto e Guilherme Scott ao tratar das tensões principiológicas nos direitos fundamentais. E o que é que a Constituição de 88 constitui? Não é, portanto, apenas um documento organizador do poder do Estado, mas erige um compromisso fundamental de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e como iguais. Esse compromisso fundamental de uma comunidade em sua plena potencialidade, constituída por pessoas cuja igual dignidade é reconhecida em seu momento constituinte, é fundada numa dimensão da ética da tolerância, do respeito e da diferença que é fundamental para a igualdade. Essa eticidade é que deve, em meu modo de ver, permear a gramática jurídico-constitucional, bem como a gramática normativa editada pelo Poder Executivo, para que nas relações jurídicas e sociais não se asfixie a alteridade, não se aniquile a escuta e não se obste a resposta ao apelo do outro. Concluo. Lembremos-nos do moleiro de Sanssouci, que após ser interpelado naquela época e então por um regente, por um rei, Frederico II, que queria lhe tomar o moinho. O moleiro, o humilde moleiro, respondeu com respeitoso brio: tomar meu moinho? Ora, ainda existem juízes em Berlim. Muito obrigado pela vossa atenção. Ministro Edson Fachin, a fala do senhor superou as nossas expectativas, que o senhor, de uma forma bastante concisa, demonstra o papel e a vigilância do Supremo Tribunal Federal, concretamente realizada por meio das ações e recursos aqui indicados, no seu papel de guardar a Constituição, não de uma forma meramente retórica ou teórica, mas com concretude, com efetividade, de olho, digamos assim, às realidades e às diferenças que formam a sociedade brasileira. É claro que esse papel de guardar a Constituição reflete, lamentavelmente, decorre também, lamentavelmente, de uma situação que a gente pode constatar, que é a omissão do nosso poder legislativo em atuar em esferas, em áreas que deveria agir, não apenas no que diga respeito à concretização e ao respeito aos direitos humanos, mas também na proteção da individualidade dos direitos de personalidade das pessoas. Essa omissão, atentamente observada pelo Supremo Tribunal Federal, acaba estimulando indevidamente a atividade discriminatória. E nós sabemos que a discriminação tem em sua gênese o desrespeito ao direito. E, como consequência, a violência, seja a violência física ou a violência psicológica, gerando constrangimentos e, muitas vezes, até atos que trazem riscos à integridade física e à própria vida. Todo ato de discriminação, em função dos danosos e negativos efeitos que provocam à sociedade e obstam o seu desenvolvimento, seja no aspecto social, seja no aspecto igualitário, seja no aspecto profissional, humano e também econômico, devem ser combatidos. O grande risco na omissão, como inicialmente o senhor destacou em sua fala, é que o silêncio ou a passividade acabe por, de uma maneira indireta, propiciar o aumento da atividade discriminatória,
o que é extremamente deletério para a nossa sociedade em razão dos efeitos que destaquei. Eu cumprimento Vossa Excelência pelas colocações apresentadas, pela atenção. Os problemas não são resolvidos quando se os esconde debaixo do tapete. Se problemas temos, devemos trazê-los à luz e resolvê-los de uma forma construtiva, buscando a participação de todos aqueles que são envolvidos naquela situação específica submetida ao Poder Judiciário. Como magistrado, essa é uma experiência que a gente tem vivenciado, principalmente o juiz de primeiro grau e os tribunais de apelação, que são os tribunais encarregados de analisar os fatos em última instância, já que a partir de então os recursos extraordinário especial, como regra, destinam-se à análise de questões jurídicas. Graças a Deus e a formação dos nossos magistrados tem estado atento a essa realidade. Este evento é uma prova, digamos assim, é uma prova viva desta atenção, já que a formação do magistrado, ela deve ser feita não somente considerando as questões de ordem técnica e jurídica, mas também de ordem técnica, humanística e visando, acima de tudo, o conhecimento da realidade social. Foi com, digamos assim, com espírito agradecido que eu ouvi atentamente as colocações e a fala do senhor. Então, meus sinceros cumprimentos. Eu passo, então, a palavra à desembargadora Terezinha Caserta para as suas colocações. Muito obrigada, nosso presidente Mairan Maia, e eu queria dizer, senhor ministro Luiz Edson Fachin, que estou embevecida com a sua fala. É um orgulho muito grande para todos nós, magistrados do Brasil, tê-lo no Supremo Tribunal Federal, com as suas ideias, com a sua clareza, com a sua visão humanística e trazendo um alento a todos aqueles que sofrem numa sociedade tão desigual como é a nossa e permeada por tanta violência, infelizmente, como foi lembrado, o país que mais mata as pessoas da comunidade LGBT. A intolerância e o ódio graçam soltos e nós precisamos estar atentos, diligentes e perseverantes todos os dias. E é papel da nossa escola trazer essa fala e esse olhar para os nossos magistrados, porque incumbe ao judiciário corrigir essas injustiças e colocar o direito e as pessoas nos seus devidos lugares, nos seus devidos trilhos, e fazer com que a sociedade alcance a pacificação e seja mais justa, que seja um mundo melhor para todos, e não apenas para alguns. A sociedade só será efetivamente justa e evoluída quando todos tiverem as mesmas condições, a mesma atenção, o mesmo respeito e a mesma dignidade. Muito obrigada pela sua presença, pela sua fala e pelo seu exemplo, que é um exemplo que todos nós seguimos e um exemplo que sempre está na nossa mente, nós, juízes e de todos os brasileiros, mostrando que o Brasil pode, sim, ser melhor do que tem sido ultimamente. Nós estamos caminhando para o final, mas eu passaria, então, a palavra para a vereadora Érica e depois para a Bruna, para a sua fala final, e depois, então, já encerraríamos. Érica, por favor. Muito obrigada. Primeiro, eu quero pedir desculpa, porque no início esqueci de fazer minha autodescrição, né? O exercício de inclusão e empatia, ele precisa ser recorrente. Então, vou fazer de forma muito breve. Eu sou uma mulher negra, também de pele clara, cabelo curto, afro, né? Ele é um cabelo castanho mais para avermelhado. Estou com um blazer preto e um colar de alumínio e um anel vermelho. Ministro, eu fiquei muito tocada e emocionada enquanto o senhor
falava e ia me perguntando por que toda esta emoção, quando o senhor só falava apenas daquilo que era óbvio, daquilo que são os direitos que devem ser assegurados, mas numa sociedade intolerante, preconceituosa, discriminatória, que mata, violenta, e não só isso, retira a nossa humanidade. Eu acho que uma das discussões mais pertinentes que temos feito enquanto movimento organizado de pessoas trans travestis é a respeito da humanidade dos nossos corpos que são roubados, e a partir do sequestro desta nossa humanidade, todo este histórico de barbárie e de violações que nos são sucedidos. Então, a fala de Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, é uma fala que nos alegra, ilumina o nosso dia, porque ao ouvir Vossa Excelência falar, eu fui me sentindo mais humanizada. Eu fui sentindo que aqueles que estão ali para guardar a Constituição estão atentos ao direito e à humanidade de pessoas trans travestis ou pessoas transvestigêneres, como gosto de dizer. Gostaria também de ressaltar, ministro, que na sua brilhante fala, quando o senhor fala da omissão dos nossos legisladores, o que me choca também como uma legisladora eleita, a mulher mais bem votada do Brasil nas eleições de 2020, mostrando que sim, nós mulheres trans, homens trans, travestis, temos capacidades e condições de ocuparmos também um lugar na esfera pública. O que nos impede de chegar nesse espaço é o abandono, é a evasão escolar, é o preconceito, é a não empregabilidade. Eu me choco também não só com a omissão, mas como nós temos assistido nos últimos tempos aqueles que foram eleitos para representarem o povo se organizando contra as nossas populações. Não há apenas uma omissão, mas há também um estímulo, há também um fomento da violência, do ódio, da barbárie, da discriminação. Então, ouvir Vossa Excelência dizer nos alegra, porque temos a convicção de que temos no Supremo Tribunal Federal um aliado, de que temos no Supremo Tribunal Federal aonde recorrer quando aqueles que se elegeram devendo discorrer sobre os nossos direitos e criar legislações que nos protejam e que nos garantam a vida no primeiro país do mundo que mais nos mata, como o senhor muito bem coloca em sua fala, não os faz, nós podemos recorrer e bater a porta do Supremo Tribunal Federal, que olhará com respeito, que olhará com empatia e com responsabilidade acerca do que diz respeito aos direitos e à dignidade humana da população trans e travestis da sociedade brasileira. Uma população que sofre historicamente, uma população que é aleijada de seus direitos, uma população que só é lembrada e vista quando é para ser ridicularizada, criminalizada ou excluída dos espaços sociais. Então, assim, ministro, é muito gratificante poder ouvir o que o senhor disse e é muito feliz ver os frutos de nossas lutas sendo muito bem recebidos pelo Supremo Tribunal Federal e o senhor fazendo essa fala tão brilhante que nos dá esperança de que o país não está perdido e que temos, sim, no Supremo Tribunal Federal um ponto de apoio para recorrer quando aqueles que deveriam legislar ao nosso direito, legisla contra as nossas vidas. Então, eu só queria agradecer e dizer aqui, declarar a minha emoção como uma travesti que passou pela prostituição, pelo abandono de casa, que viveu e conhece na pele estas violências que Vossa Excelência colocou em sua fala, mas que vem junto com outras, Bruna Benevides e tantas outras que seria impossível citar, construindo um rumo diferente e possível para todos nós, porque não é possível, não é aceito e não é tolerável que uma sociedade assista de forma passiva todo este ódio e toda esta violência contra um grupo que nada fez contra a sociedade brasileira. Então, aqui deixo meus parabéns e minha eterna admiração a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Bruna. Bem, eu também eu compartilho da emoção da Érica. Eu sou uma pessoa que acredita nas instituições, eu sou uma militar, portanto, eu sou uma servidora do Estado, eu defendo a democracia acima de tudo, e ser uma travesti, estou emocionada de verdade, e estar hoje presenciando essa transformação que começou há 30 anos atrás, quando um grupo de travestis, 6 travestis semi-analfabetas, negras, nordestinas, profissionais do sexo à época, construíram o sonho de imaginar uma vereadora, de imaginar uma militar, e imaginar que nós estaríamos revolucionando a história desse país.
Isso só é possível por conta dessas alianças que eu bem mencionei no início, e esta aliança aqui, onde eu posso me dizer que já estou mais que inserida e podendo construir a escola de magistratura, só foi possível porque eu fui participar de um evento sobre os direitos das pessoas trans em privação de liberdade, e a desembargadora Inês me viu e disse: essa mulher tem muito a contribuir com o judiciário, nesse decorrer de quase 2 anos dos quais nós tivemos o primeiro contato, nós já pudemos escrever livros sobre os direitos de mulheres e justiça, já participei de seminários sobre gênero e os direitos das mulheres, e pude efetivamente construir, lá no CNJ, com a desembargadora Inês e um grupo de juristas e outras pessoas espertas no assunto, para a construção da Resolução 348, que foi publicada no ano passado, sobre os direitos da população trans em privação de liberdade. Nós ainda temos um longo caminho. Eu já tive a oportunidade de estar em Brasília despachando com o ministro Barroso sobre a ADPF 527, aliás, já estive com o ministro Fachin discutindo sobre outras questões em audiência também, junto com o querido Paulo Iotti, e esse momento, para mim, ele é muito marcante, porque ele demonstra, tanto para os magistrados, quanto para os juízes, mas a sociedade como um todo, que o processo de cidadanização e humanização das pessoas trans, ele não será mais interrompido e nem mais aceito, apesar de nós sermos um país extremamente avançado, de sermos o país que mais elege pessoas trans e que temos sempre pessoas trans se colocando nessa visibilidade, nós também seguiremos nessa resistência para que deixemos de ser o que mais mata e o que mais viola os direitos das pessoas trans. O Brasil hoje diariamente viola os tratados internacionais, que foram muito bem mencionados pelo ministro, e viola as existências das pessoas trans. Mas momentos como esse, webinars como esse, cursos como estes, que pretendem não apenas falar sobre as teorias, sobre as jurisprudências, sobre os acordos, enfim, mas que também está falando de humanidade, de uma vida que pulsa e que aprendeu a fazer política, aprendeu a construir novas formas de ser e existir, e estamos, inclusive, contribuindo com esse processo. Então, eu acredito nas instituições, reforço e lutarei por elas. Muito obrigada à EMAG, muito obrigada especialmente ao Daniel, à desembargadora Inês Virgínia e à Raeclé, que é essa equipe que lutou para construir, e nós teremos uma vasta programação, e eu, assim, convido todas as pessoas para que possam estar acompanhando e que possam estar participando efetivamente, que todos, todas e todos sairão ganhando muito mais. Muito obrigada, ministro. Agradeço muito as falas emocionadas da vereadora Érica, da militar Bruna. São muitos os elogios que estamos recebendo pelo chat, a todas as falas do ministro, da Bruna, da Érica, do nosso presidente. Temos desembargadores na nossa audiência que também estão mandando seus cumprimentos, o nosso colega do tribunal, Nelton dos Santos, a nossa colega do TRF1, Mônica Cifuentes, que também está inscrita como aluna no nosso curso e é uma pessoa de expressão nesse tema, o colega desembargador estadual, Tennyson Santana Dória, que é o diretor da Escola de Magistrados do Sergipe. Temos aqui outros tantos elogios da Juliana Belo, da Simone Mota, Mário Gomes, e também temos a nossa colega Letícia Benques, que é da Comissão de Equidade de Gênero, essa comissão que tem feito um trabalho magnífico, tem trazido sempre o tema à discussão, com eventos da mais alta importância, e tantos outros que não vou me estender para não tomar o tempo de todos, mas esse evento é um evento histórico. É o primeiro evento credenciado pela Infam, tratando da temática, um evento denso, em que se aprofundará muito e que certamente trará uma contribuição enorme à formação dos nossos juízes. Nós estamos, afinal, do que tiramos da fala do ministro, de todo o sentimento que permeia esse evento, nós estamos, afinal, falando de Ubuntu, na
palavra africana da língua Zulu traz esse sentimento da humanidade para todos, aquele sentimento de que eu sou o que sou pelo que nós somos, com aqueles significados humanísticos, como da solidariedade, da cooperação, do respeito, do acolhimento, da generosidade. É disso que se trata. Na fala do Nelson Mandela, o meu progresso pessoal está ao serviço do programa, do progresso, melhor dizendo, do progresso da minha comunidade. Ou seja, nós não seremos nada se não formos todos juntos. Lembra um ocorrido, né, naquela comunidade Zulu, em que várias crianças reunidas são chamadas a uma competição e é colocado um cesto de frutas e uma corrida, e aquele que chegar primeiro ganhará o cesto de frutas. As crianças todas se dão as mãos e correm juntas, porque elas todas vão receber juntas aquele prêmio, porque elas têm esse sentimento de que elas nada são se elas não são a comunidade, se elas não são em si, no outro. Nós temos que nos ver nos outros e ver os outros em nós. E é para isso que estamos aqui, é para isso, afinal, que vivemos. Então, a escola está extremamente feliz e realizada em poder iniciar esse evento com a fala brilhante do ministro Fachin, com todas as demais e com um público fiel. Nós estamos com muitos nos acompanhando no YouTube e estão todos convidados para os próximos webinários que se realizarão ao longo do mês, mas especialmente para o próximo, que será no dia 14 de junho, onde trataremos do tema direitos, conceitos e o lugar das pessoas trans na sociedade, com palestras da Raíssa Belintani, que é advogada na Conectas Direitos Humanos, e da Sara Wagner York, que é travesti, militante da visibilidade trans, mestra em educação, especialista em gênero e sexualidades. Como debatedor, teremos o Vinícius Silva, que é defensor público do Estado de São Paulo e membro do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, da Defensoria de São Paulo. E presidente da mesa será a nossa colega juíza federal da 8ª Vara Criminal de São Paulo, Luíse Filgueiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos, especialmente os que estão conosco aqui, compondo essa mesa virtual. Mais uma vez, ministro, nosso profundo agradecimento e a honra da nossa escola em tê-los na abertura do nosso evento. Agradeço a todos, então, e desejo um excelente dia. Muito obrigada e até mais.